Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo de React, que nem a gente fala em português, abrasileirado. Vocês amaram o último vídeo que eu trouxe e eu tô procurando mais referências, é um pouco difícil assim de achar sem ser uma história que você já sabe, pra ter uma reação mais genuína, né? Mas teve um vídeo de uma brasileira, então não vou precisar legendar tudo, contando a história dela do au pair. E aí eu salvei, foi antes das minhas férias, eu salvei e deixei aqui pra eu reagir a hora que eu voltasse. Então talvez esteja aí umas semaninhas depois, mas bora lá ver o que essa Mona, o que aconteceu com ela. Se for uma pessoa muito cuzuda, eu acho que eu nem postaria o react. Se você é uma pessoa sendo muito escrotaça, eu não ia fazer um post tipo, ai, nossa, essa pessoa foi muito burra ou foi muito, enfim, mereceu. Eu não sou esse tipo de gente, né, gente? Vim aqui na internet falar isso. Bom, sem mais delongas, vou trazer aqui o vídeo. Nos Estados Unidos, como vocês sabem, eu já fiz au pair nos Estados Unidos. Eu morei lá quase 3 anos. Fiquei com a mesma host family e foi uma host family muito boa, então eu dei sorte. Mas eu sei que, assim, gente, nos Estados Unidos tem tanta história, mas tanta história de au pair com host family maluca, de au pair maluca, inclusive au pair que tá presa, au pair, tipo, crimes, tem muita história. Então é sempre um assunto que rende. E aí eu achei essa mana no TikToks. Eu vou colocar aqui no celular pra gravar também, porque toda hora na edição eu tinha que parar quando eu parava. Aí eu só colo esse aqui, 1, 2, 3 e já. Pode colar em cima. É o vídeo da Madu. Vamos ver então o que a Madu está falando. Eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e minha host family pediu rematch depois de 4 dias que eu cheguei. Ah, mas se a sua host family pediu rematch com vocês estando aqui há apenas 4 dias, você deve ter feito uma coisa horrenda, horrível, inaceitável. Vou contar o que aconteceu pra vocês, gente. Simplesmente, eu cheguei aqui no dia 23 de maio, numa sexta-feira. Tá aí, tudo bem. Começar falando que nem sempre, né, gente? Nem sempre a au pair precisa fazer uma coisa horrenda e totalmente fora da casinha. Já vi muitas histórias de au pair que chega e na hora que chega, tipo, dá 2, 3 dias, a família ou a própria au pair fala, não vai rolar. Tanto o au pair que, tipo, chega e vê e fala, meu Deus do céu, que loucura é essa aqui, e pede rematch, ou resolve que não quer fazer o intercâmbio, já teve gente que, tipo, voltou depois de alguns, nos primeiros dias. E família também que chega nos 3, primeiros 4 dias e fala, ai, não é um bom match, vamos pedir rematch. Antes de ouvir a história, eu vou falar que a minha opinião é que geralmente assim, tá se precipitando, porque em 3, 4 dias não teve uma coisa muito gigantesca, geralmente tem caroço nesse angu, então vamos ver qual que foi o caso dela. E aí, era final de semana, falaram que eu ia começar a trabalhar só na terça-feira, porque na segunda era feriado aqui nos Estados Unidos. Então, eu não teria que trabalhar esse dia. Tranquilo, tá aí, tudo bem. No dia seguinte, É muito bom chegar no fim de semana, porque aí você tem tempo de settle down, né? Que é tempo de, tipo, chegar, fazer a mala, né? Superar um pouquinho o jet lag, dar uma descansada, se localizar onde você tá. Enfim, você chegou, tipo, gente, do outro lado do mundo, num país novo, na casa das pessoas que você vai trabalhar. Tem as crianças também que, tipo, tem que criar uma certa intimidade antes de você ser largada com as crianças. Então, é ótimo se você chega no fim de semana, ainda mais tendo um feriadinho na segunda e ter alguns dias antes de você começar a trabalhar. que eu cheguei, a gente saiu, eles falaram que era uma do day, que era pra gente sair num parquinho, a gente saiu, passeou um pouquinho, depois voltou pra casa no final do dia até, tranquilo, fui pro meu quarto. Eu ficava na maior parte do tempo no meu quarto, porque eu tinha que organizar minhas coisas, e eu tava cansada, então era tipo, era organizar uma coisinha, cochilo, organizar uma coisinha, cochilo. Só que eu tava Gente, isso é a coisa mais normal do mundo, tá? Eu já vi também muita história disso, que logo no começo a família, tipo, nossa, mas você não tá passando tempo com a gente, não sei o quê. Acabou de chegar, gente, já precisa desfazer mala, precisa, sabe, tá cansada também. Como eu falei no meu podcast, pra quem não conhece ainda, os desconfortos da vida adulta, sobre os 7 tipos de cansaço, que às vezes é esse cansaço de tipo, cara, você tá numa outra cultura, você tá falando outro idioma, a gente falar inglês o dia inteiro cansa 2, 3 vezes mais do que cansaria se você estivesse resolvendo tudo em português. E a maioria das pessoas que vai pro pair não tem uma fluência ainda, então, tipo, cansa ainda mais, tem que ficar ali usando os neurônios, jet lag, enfim, então super normal. Os primeiros dias, assim, não espere nada da au pair, gente, porque é isso, ela tá se adaptando, calma. Mas vamos ver que eu já tô ficando nervosa com essa história. off, eu não tinha que trabalhar ainda, eu ia trabalhar só terça-feira, então até aí eu não tava me preocupando em ter que ficar muito tempo com eles. Mas toda vez que eu descia no meu quarto, ia pra sala, pra cozinha pra fazer alguma coisa, eu sempre conversava com eles, interagia com a criança, né, pra poder criar uma afinidade. Eu tentava, até porque eu tinha acabado de chegar, o inglês não tava, tipo, tão bom assim. Por mais que eu tô aqui há menos de um mês, quando você acaba de chegar, é ruim porque você não tá acostumado com a gente falando inglês 100% do tempo ao seu lado. Então,
eu não conseguia responder 100% das vezes. Eu ficava tipo só, yes, né? É desse jeito. Aí, no domingo, Ai, gente, e tá vendo? É exatamente o que eu falei. Tipo, cansa muito no começo, você chega aqui e você fala, ué, não tem legenda? Não tem, né, como colocar a legendinha ali. E dá um choque mesmo. Eu até, agora que eu passei muitos dias viajando com amigas, falando em português, 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 eu voltei aqui pra Alemanha e eu tava assim, tipo, nossa, demorou, assim, pro meu cérebro também virar a chavinha de que, tipo, eu moro num lugar que é alemão ou inglês, sabe? Português é muito mais raro. Então, realmente, tem uns dias de adaptação. E como ela falou, ela não estava trabalhando, né? Então, eu acho que eu aconselharia exatamente isso que ela fez. Tipo, quando você vai lá, tipo, dá faz um negocinho, mas também não fica sofrendo. Não precisa ficar se forçando a ficar lá com ele. Se dê o jeito de descansar. Então, até agora, achei que assim, chuchu, beleza. né, que eu cheguei aqui na sexta, no domingo eu fui perguntar, falei assim, quando que eu vou poder dirigir e sobre a academia, quando que vocês vão conseguir ir lá pra poder resolver a questão da academia, porque a gente teve um acordo antes de vir pra cá, falando que eles iam pagar minha academia pra mim. Aí, Ah, pra quem não conhece muito do programa de au pair, porque eu amo que essas fofocas de au pair já é assim, é a galera do mundo de au pair, então. Mas só pra dar um contexto, principalmente nos Estados Unidos, a maioria das meninas vai e precisa dirigir. Eu fui, assim, um caso muito exceção à regra, que eu não dirigia lá nos Estados Unidos, mas eu diria que 95, tirei esse dado, né, da minha cabeça, mas 95% das meninas das au pairs nos Estados Unidos precisa dirigir, porque é uma cidade, tipo, é um país que funciona, não tem muito transporte público, e isso é uma coisa que demora tempo, depende do estado, depende não sei o que, e muita família ainda não tem confiança na au pair quando chega de pegar o carro deles, então faz, sei lá, um primeiro mês assim de teste, de tipo dirigindo junto com a pessoa, é uma coisa assim que tem que resolver. E o negócio da academia que ela falou também é comum, que tem host family que negocia isso como benefício. Não foi a família que eu fechei, eu pagava minha própria academia, que também, tipo, é barato, gente. É coisa, tipo assim, tem academia por $10 o mês nos Estados Unidos. A minha era, tipo, 20 e poucos, que era uma academia de bairro. Mas, assim, é super barato e tem muita família que negocia isso. Teve uma família que eu conversei que eu lembro que eles tinham colocado lá, que um dos benefícios que eles davam era pagar a academia, porque eles iam muito também, e aí já entrava no plano família, whatever. Então, também é uma coisa comum, não é uma coisa tipo, nossa, um super benefício do trabalho, é uma coisa bem comum, é que nem tipo assim, nossa, você vai ter VR? Bom, ainda bem, né, querida? falaram assim, sobre a academia, a gente pode ver isso daqui a 2 dias? Corta pra 2 dias depois, eles pedindo rematch, mas... Não, gente, tudo começou errado, porque também, sobre o carro, eu perguntei, falaram assim, a gente tem que ligar pro seguro do carro pra poder te adicionar, só que isso é uma coisa rápida, gente. Todas as meninas que eu conheço ao perto falaram assim que isso é muito tranquilo de fazer. E aí, porque aqui nos Estados Unidos você adiciona a pessoa no seguro do carro, não é o seguro só pro carro, você tem que adicionar a pessoa que vai dirigir no seguro do carro. Aí, eles falaram assim, Eu acho que no Brasil tem isso também, né? Que você tem que, tipo, depende de quantas pessoas dirigem o carro, o seguro fica mais caro e tal. É o que eu falei, gente, são processos, tem que fazer várias coisinhas e às vezes não, tipo, não é coisa que a au pair precisa fazer, ou tem coisa que não é a host family que precisa fazer, então são processos. Aí eu acho que eu tava tentando entender o processo. Não sei se isso tornou um problema, vamos ver. teriam que ver também sobre a drive license, porque Carteira eles de não sabiam como motorista? que ia funcionar. E eu falei assim, gente, eu tenho a PID, não precisa de drive license agora, porque é bom que eu me acostumo. Quando eu pegar o melhor inglês, aí eu pego a drive pra fazer a drive license, porque eu tenho que fazer a prova escrita em inglês. Ah, entendi. A host family tava meio que tipo assim, tem que ver, porque tem isso, tem aquilo. E ela tem a PID, que é a Permissão Internacional de Direção, que é a versão internacional da sua carteira de motorista. E geralmente, tipo assim, primeiro que é obrigatório, se eu não me engano, ter a PID pra fazer o au pair nos Estados Unidos. Não sei se é a agência que pede, mas enfim, eu lembro que quando eu fui eu tinha que apresentar esse documento. E ele é válido por apenas alguns meses, então é diferente quando você vai como turista do que quando você vai como residente, que é o que ela tá fazendo, né, o intercâmbio, tá morando lá. Quando você tá viajando, tanto que aqui eu tenho amigas que na Alemanha não podem dirigir, porque elas são residentes, mas aí vai pra qualquer outro país, como ela tá visitando, a PID, que é essa carteira internacional, ela já vale ali. E aqui na Alemanha não vale, porque a gente é residente, então já tá aqui há mais de 6 meses, só vale nos primeiros 6 meses, depois você tem que tirar a carteira alemã. E nos Estados Unidos, se eu não me engano, é a mesma coisa, nos primeiros 6 meses você consegue, depois você tem que tirar a carteira americana
ucraniana, que é um pouco mais simples do que tirar no Brasil e na Alemanha, por exemplo, mas é uma coisa que eu vejo muitas au pairs fazendo. É normal, tem que estudar, fazer a provinha teórica e depois a provinha prática que você faz com o seu próprio carro. Então eu acho que é um pouco mais fácil. Não sei se tem que fazer as aulas, né, de carro, acho que é só fazer a prova. Então acho que é isso que ela quis dizer, ela queria usar esse tempo, porque é um tempo limitado, é a partir do momento que você entra no país, não é tipo assim, eu comecei a dirigir no dia tal, não, é do momento que você entra no país, você tem 6 meses, se eu não me engano, pra usar a PID, depois você já não pode, porque, né, se você for parada por um policial e tal, ele vai falar, não, já tá aqui há mais de 6 meses, não pode mais usar essa. Então, é bom eu ter um pouquinho de tempo aqui primeiro pra poder me acostumar com o inglês, aí eu faço o drive license. Enquanto isso, eu uso a minha PID, que é a permissão internacional que eu tenho com a minha carteira de motorista do Brasil. Só que eles ficaram, não, a gente tem que ver, que não sei o que. A gente provei pra eles, falou assim, aqui, nesse estado, porque tem estado que não funciona a PID, não dá pra usar. Mas nesse estado dá pra usar, eu provei, mostrei pra eles, e eles ainda ficaram, tipo, todos, ai, não, a gente tem que ver sobre a drive license, não sei o que. Enfim, ficaram enrolando. Aí eu falei, deixei isso pra lá, depois eu resolvo isso. Chegou na terça-feira, antes disso, o Rosdé pegou pra conversar comigo, ele falou sobre algumas regras, né? E falou pra eu não ficar usando o celular perto deles, pra ficar mais atenta. Eu fiquei meio assim, porque, tá, mas até no meu tempo off, porque ele não falou na hora do trabalho, ele falou pra eu não usar o celular. Antes de eu entrar nisso, que eu tô entendendo aqui o que tá acontecendo, eu vou ter um comentário. Que ela falou, né, eles ficaram enrolando. Nesse ponto, eu acho que eu entendo os dois lados, porque, cara, querendo ou não, a timeline que ela tá contando, né, a Madu, que eram os primeiros dias. Então, provavelmente ela chegou ansiosa, né, que normal, chegou num país novo, você quer... E ela pensa, tipo, nossa, já vou começar a trabalhar terça, então as coisas passa muito rápido. Ao mesmo tempo que é muito tempo, né, 1 ano, 2 anos de intercâmbio, passa muito rápido. E eu entendi que ela teve essa ansiedade aí de querer resolver as coisas. E talvez a família ficou um pouco tipo, ai, não, tem tempo, porque eles estão na casa dele, no país deles, nas coisas deles. Então, acho que eles não conseguem dimensionar também como pra gente é um tempo muito mais limitado, as coisas passam muito rápido. Se você enrolar 1 mês, gente, isso já passou, tipo, um pedação do seu intercâmbio. Então, acho que os dois lados, assim, mas de qualquer jeito, era apenas 2 dias, né? Então, ainda estava tudo muito dentro do controle. Agora o pai vai falar das regras, né, que ela falou, que aí ela ficou, não pode usar nem no meu tempo off, e eu vou ver o que ela vai falar, mas já tem um comentário sobre isso. Celular perto deles. Só que quando eu precisava usar o celular, eu ficava usando, mas eu tentava a todo momento evitar ficar usando o celular perto deles, porque ele falou isso. Aí na terça-feira, no dia que eu comecei a trabalhar... Então, isso é muito complicado, mas ao mesmo tempo é meio que parte do processo e da brincadeira que é fazer intercâmbio e morar na casa dos chefes, porque isso é muito particular, né, do programa de au pair, que você trabalha e mora na casa da host family. E, gente, eu entendo o lado dos pais, assim, nesse ponto. Eu entendo ela ficar incomodada também, mas eu acho que quando você entra pro programa, tem meio que isso, assim, você meio que tem que viver, a casa é dele, sabe? Tipo, do mesmo jeito que eu sei, você tá trabalhando por aquele quarto, não tá sendo dado, não é de graça, não é nada, mas são as regras deles. Então, por exemplo, se tem host family, é vegetariano, não quer que coma carne na casa. Gente, é isso, entendeu? Aí, mas eu quero comer carne. Nessa casa aqui não dá pra comer carne, então ou faz... Isso de usar celular eu entendo muito, porque eu sou muito anti, tipo, contra... telas para crianças, principalmente crianças menores de 2 anos. E é uma coisa assim muito doida e é muito recente, então tem muita gente que ainda não faz ideia do quão mal isso faz para o desenvolvimento das crianças, e tem muita gente também que tá bem protetiva contra isso. Então eu me lembro, como eu cuidava de um bebê, que eu evitava muito usar o celular, mesmo eu ficando com ele sozinha na frente dele, porque eu via como ele já, tipo, é o exemplo, querendo ou não, você tá participando da educação da criança e você tá dando o exemplo. Então, como que você fala pra criança, tipo, sai do videogame, vai lá fora, vai brincar, vai fazer alguma coisa, se você tá o dia inteiro no celular também, na TV e olhando telas? A criança funciona muito dessa maneira, né? Você tem que dar o exemplo certo. Como você fala pra criança, não usa celular na mesa, mas você tá usando o celular na mesa. Então, eu acho que é uma regra razoável, até porque, então você quer ficar no seu celular, que você tem todo o direito? Faz no seu quarto, né? Que é o lugar que você, tipo... Até porque eu não gosto de ficar usando o celular perto das pessoas, porque eu quero ver as coisas com áudio. Eu acho que é super chato quando alguém fica assistindo Reels, assim, com áudio do meu lado. Então, já é uma coisa que eu vou pra um canto. É uma coisa que é complicada, mas
Se fosse eu, a Host Family, na minha casa, talvez eu também fosse falar, tipo, ah, então, celular, vamos dar uma evitada na frente das crianças, porque elas ficam, tipo, o meu bebê, assim, a gente via celular, já olhava pra tela, já sabia fazer isso, e era um bebê, sabe? Hoje em dia ele já é uma criança grande, e o mais velho também abriu uma câmera e falava, hey guys, aí eu, quem que é guys? Com quem você tá falando? Com a internet. Então é uma coisa doida, sabe? Eu acho que cada um tem as suas regras, e cabe a nós entender o que... Tipo, choose your battles. O meu conselho, basicamente, nessas coisas é escolher suas batalhas. Essa é uma batalha que eu faria, tá bom, beleza. Vou pro meu quarto, então, que eu tô usando meu celular. Eu comecei às 3h30 da tarde até às 7h30 da noite, porque a menininha foi pra escola. Aí das 3h30 eu comecei a cuidar dela. Aí lá pras 5 horas a gente foi brincar do lado de fora da casa, no quintal. E aí eu peguei meu celular por um segundo, só pra poder responder uma mensagem sobre o intercâmbio, coisa rápida. Ele viu, eu não vi ele vendo, mas ele viu. Ele não comunicou, não falou nada. Não falou nada. Terminei o horário de trabalho tranquilamente. Chegou no dia seguinte, eu acordei pra tomar café da manhã, a Rochimão tava na cozinha e ela tava no telefone. Falou assim, o host quer falar com você. Tá bom, atendi o telefone. Aí ele falou assim, eu entrei em contato com a sua LCC, falando sobre o match, que você ficou no celular, que não sei o que não sei o que. Tem uma dúvida? Eu, não tenho. Porque eu fiquei, sabe, em choque. Não tava esperando. Gente, até eu tô em choque. Que isso? Gente, que é isso? Parece um adolescente. Não, peraí. Peraí. Então, ela pegou o celular, que ela fala, foi um segundo, não sei o que. Não foi um segundo, né, amiga? Tudo bem. Mas a gente passa um paninho, porque aquela coisa, a gente tem que assumir nossas responsas também. Tipo, ele tinha acabado de falar, não sei o que, pegou no celular, mas eu acho que é uma coisa comum. Tem que ver a situação também. Eu também pegava no celular, eu também respondia. Inclusive, pegava pra tirar foto deles e mandar pra eles, e falar, e dar update. Eu ligava, falava coisas, às vezes ficava no fone, ficava olhando o bebê. Então, tem que ver isso, mas de jeito nenhum, eu concordo com essa resposta de tipo assim, a mãe falou, o Judete quer falar com você, né? O pai quer falar com você no telefone. Gente, que covardia. Quantos anos vocês têm? Que vergonha. Ai, gente, desculpa. Mas que vergonha. São dois adultos grandes, adultos plus premium, porque são adultos com filhos. Aí você pega uma jovem, que claramente essa daqui é uma menina, gata garota, jovem. E aí você age que nem um adolescente que não tem coragem de sentar e falar. Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não é assim que se resolve as coisas. Eu tô em choque, assim, tipo, coitada dessa menina, porque... Tudo bem, ele tinha pedido, mas se foi tão grave assim, ele tinha que ter falado. Primeiro fala na hora, fala, ô, Madu, acabei de pedir, né, poxa, tipo, mostra que você tá chateado com a situação, que você viu, ou se não, guarda, o que eu faria? Guarda, vê, puta, isso me incomodou demais. No fim do dia, fala, então, podemos conversar? Esse foi o primeiro dia, né, a gente tinha falado e tal. Vamos ver se pros próximos dias a gente pode, sei lá, você quer ser super restrito? Falar e guardar o celular no canto tal e, tipo, pegar só quando a criança tá tirando a soneca. Eu não sei, porque eu não sei nem a idade dessas crianças, né? E ver com ela se ela também quer aceitar esse cenário, entendeu? Conversa, tipo, trate. Se você espera que ela haja como um adulto, você tem que a tratar como um adulto. Então converse, vê, não, tipo, queira colocar regras, então, tipo assim, então você tá de castigo. Pra mim parece meio isso, tipo, cara, pelo amor de Deus. Ai, e eu já vi muito, isso me deixa muito brava de ver, porque assim, é isso, sabe? Uma coisa que simplesmente poderia ser resolvida, mas a pessoa tem a maturidade de um sei lá o quê, e aí liga e fala, tipo, eu não quero, rematch e sem alguma dúvida. Claramente era sobre alguma outra coisa, não sei, gente, não é possível que seja sobre isso. Bom, vamos ver que ainda tem vídeo. Isso. Porque todas as apoias que eu conheço, elas podem pegar essa coisa, tipo, rápida. Eu sei que aqui os americanos têm um negócio com o celular, mas aquela família, literalmente, eles não têm redes sociais, não gostam de redes sociais, não ficam no celular, não gostam de tempo de tela. E eu não tinha visto isso no perfil deles antes de vir pra cá. E eles não gostam de jeito nenhum de celular. Só que o problema é que ele não... Amiga, vamos lá, né? Eu vou passar pano pra você. Mas é um ponto importante. Eu não sei se ela tá falando que tinha isso no perfil e ela não viu, ou que não tinha, ela não viu. Mas como ela falou, tipo assim, eu não vi isso no perfil deles... Eu meio que entendi que tinha essa informação, mas ela não prestou atenção. Normal, a gente, né, comete esses errinhos, mas é só pra reforçar que leia tudo com muita atenção, converse sobre as coisas mais... Eu conversei sobre isso com o meu host family, eu até perguntei, tipo, tem câmera na casa? Porque é uma coisa que
Eles podem ter câmera, mas eles não podem mentir pra você. Tipo, por lei, eles não podem mentir pra você que não tem uma câmera. Então eu perguntei por e-mail pra ficar registrado, tipo, tem câmeras na casa? E eles, não. No spies for you. Lembra até hoje que eles falaram assim, sem espiões para você. Mas eu trabalhei também já em casa de câmera. Me incomoda um pouco, gente. Me incomoda um pouco. Por um lado é uma proteção sua também, porque vai que a criança mente, mas por outro lado você tá ali 24 horas sendo observada, sabe? Às vezes você tá, tipo, numa conversa no telefone enquanto a criança tá lá e você sabe que, tipo, tem uma câmera te ouvindo. É meio... É meio assim, são escolhas, então são coisas que podem ser conversadas. Se eles falam, tipo, olha, celular na nossa casa, de jeito nenhum também, eles tinham a obrigação de não só escrever isso no perfil, mas se é tão importante, conversar com ela por voz, né, tipo, nas entrevistas e falar, olha, by the way, não sei se você viu, mas a gente é bem estrito em relação a isso. Tudo bem pra você? Acho que faltou. Falou comigo, ele não quis resolver conversando, porque é uma coisa que dá pra conversar. Se ele falasse comigo, eu não ia mexer no celular, nenhum momento. Mas ele não falou comigo, ele não me comunicou, não falou assim, olha, eu não quero que você nem encoste no celular quando você estiver trabalhando e nem perto da gente, porque ele não queria nem quando eu estivesse off eu ficasse no celular, pra você ver o nível. Aí, o dia que eles pediram o rematch me ligou falando sobre isso, foi na quarta-feira. A LCC me ligou perguntando por que o rematch. Não sabia explicar, porque foi uma coisa muito repentina, não sabia direito o motivo. Logo naquele dia, eu mandei mensagem pro Judé falando, mandei um textinho explicando, pedindo desculpa se eu acabei infringindo alguma regra dele e tal, se a gente podia conversar sobre isso. Ele falou assim, eu acho que você não é uma par boa pra gente, nossas personalidades não bateram e tal, porque ele colocou no aplicativo que parecia que eu tava, desde quando eu cheguei, eu causei uma má impressão, porque parecia que eu não queria me juntar à família, não queria que eu não queria conhecer eles, não queria conhecer a criança. Gente, o tempo... Ai, peraí. Primeiro, achei ela uma diva bafônica madura. Como eu falei, ela é jovem, não sei quantos anos ela tem, mas pra mim tem uma carinha de bebê. E assim, super madura de falar, gente, conversa, né? Porque vocês não conversaram comigo e dela ter mandado uma mensagem falando assim, tipo, pô, desculpa se eu infringi alguma regra, depois de já ter tido, eles já terem, tipo, chutado o pau da barraca, ter pedido rematch, olha, é assim que se faz. Um exemplo de maturidade. E de, tipo, como lidar com a situação, sabe? Mostrando que assim, nossa, sei lá, eu tenho 20 anos e eu soube lidar melhor do que vocês. Como diria minha avó, é tapa com luva de pelica. Achei ótimo, achei super querida. E realmente, ai, gente, é tudo igual, né? É tudo igual, mas o fato dela falar agora, tipo assim, ele falou, nossas personalidades não bateram porque desde o começo eu não queria ficar com a gente. A menina acabou de chegar, a menina tá com sono, a menina tá desfazendo mala. Tipo, você não consegue julgar isso em 3 dias, 4 dias, que foi que ela falou que eles pediram um rematch. Assim, com certeza. Ai, gente, esse povo que tem 30, 40 anos nas costas e não sabe se comunicar ainda. Complicado. Que eu estava perto deles, eu ficava conversando, interagindo com a criança, eu brincava com a criança, sem necessidade. Eu não tava trabalhando e eu brincava com a criança. Aí na sexta-feira daquela semana, eu fiquei online, o rematch começou a contar o meu tempo de rematch, porque a gente tem 2 semanas pra poder ficar de rematch, e na primeira semana a gente já tem Um adendo, assim, pra quem também não conhece o programa, é isso que ela falou. Quando você entra em rematch, tipo, oficialmente, né, pelo aplicativo, pela agência e tal, você tem 2 semanas pra achar uma nova família. Então isso coloca as au pairs numa situação de vulnerabilidade muito grande, porque pra família americana, tudo faz como tudo fez. Ai, não achou em 2 semanas, achou em uma, ai, não sei o que, tipo, eles estão no país deles, com o negócio deles, mas as au pairs que também pagaram pra estar lá, que saíram do país delas, que fizeram todo esse esforço, você coloca essa pressão de que, tipo assim, você tem que meio que aceitar qualquer coisa porque você tem 2 semanas. Então, eu acho isso extremamente tóxico. Eu já vi muita LCC, que é a pessoa responsável, assim, né, por você ali nos Estados Unidos, que fala, tipo, olha, tem 2 semanas e aí não ajuda, e aí pega a primeira família que aparecer, ou, tipo, não faz questão de realmente apoiar, de ajudar, coloca uma review ruim no perfil dela, que aí as famílias estão de rematch, vão ler e ver por que ela tá em rematch. Então, assim, eu acho extremamente tóxico essa situação de rematch nos Estados Unidos. Graças a bom Deus, não tive que passar por isso, mas eu acho assim, tem que ter um mental e um emocional forte pra lidar com isso, porque é muita vulnerabilidade e muitas vezes é muita sacanagem. Tipo isso, cara, eles fizeram uma sacanagem com ela. Essa LCC tinha que estar falando assim, nossa, desculpa, uma família maluca mesmo, tipo, vou te ajudar de todas as maneiras, porque obviamente você não consegue julgar tipo, ela não fez nada de muito grave, tipo, sei lá, eu vou rematch porque ela deixou a criança sozinha, sem olhar pra ela, sei lá, tipo, sem, né, prestar atenção do lado de um fogo quente, sei lá, não foi, tipo,
crianças nunca tiveram em perigo, não foi nada assim. Então, bizarro, bizarro. Uma reunião sobre o rematch do aplicativo junto com outras au pair e a pessoa que fica falando sobre o rematch. Aí na segunda semana também tinha que aparecer. Cada semana tem uma reunião e a gente tem que comparecer, é meio que obrigatório. E aí na segunda semana a mulher falou assim, essa última semana, pra quem tá na segunda semana, se você não conseguir um match antes de finalizar a sua semana, você vai voltar pro Brasil, pro seu país de origem. Quando ela falou isso, minha filha, eu comecei a ficar desesperada. Eu tentei não aparecer direito ali na ligação que era de vídeo, mas quando desligou, eu comecei a ficar desesperada, comecei a chorar. Gente, eu chorei. Pensa uma pessoa que chorei. E eu não contei pra minha família, não contei pra ninguém que eu não queria preocupar. Eu queria resolver aquele problema primeiro, pra depois falar assim, gente, tá tudo bem, eu passei por isso, mas tá tudo bem. Porque meu pai já tem tanta coisa pra se preocupar, e eu vou contar isso também? Não. Mas aí, naquele mesmo dia, na quarta-feira que eu tive a ligação, a mulher entrou em contato comigo e falou assim, olha, você tem até quinta-feira pra poder, no caso, no dia seguinte, pra poder fazer um match com uma família. Senão a gente já vai ver a passagem pra você voltar pro Brasil. Aí eu, mano... Olha, gente, olha como eles são, realmente, eles fazem essa pressão, tipo, ela tinha mais uma semana, aí ela no dia seguinte, tipo assim, não, já vamos ver passagem pra você. Cara, isso é uma coisa... Nossa senhora, eu quero pegar essa menina na mão dela e falar, vem aqui que eu cuido. Porque olha, gente, que sacanagem, sabe? A pessoa tá numa situação extremamente vulnerável, ela não queria nem falar pra família pra não preocupar. Super entendendo, ela tá sozinha lá num outro país, acabou de chegar, faz tipo o quê? Uma semana e meia agora, porque assim, 4 dias pedindo um rematch, depois de uma semana, gente, nem, sei lá... Caramba, nem se livrou do jet lag ainda, sabe? E eles fazem isso de propósito, pra você ficar realmente desesperada, pra você ficar fragilizada e aceitar qualquer coisa. É uma sacanagem, isso daqui eu fico pé da vida. Aí eu falei pra ela, nossa, mas não é até sexta-feira, porque o meu rematch iniciou na sexta-feira, então por que não tem até sexta-feira? Aí ela falou assim, eu vou entrar em contato com uma LCC pra ver se ela pode te abrigar até a sexta-feira. Aí ela entrou em contato com uma LCC, aí ela falou assim, olha, achei uma LCC aqui, ela vai conseguir te abrigar até o dia 17, e aquele era o dia 12. Então, eu tive uma extensão de rematch, e me falaram que é difícil eles fazerem essa extensão. E eles fizeram a extensão de rematch. Na hora que eu escutei isso, eu fiquei, cara, é Deus falando que eu vou conseguir achar outra família. Aí na sexta-feira, eu acabei indo, não na quinta, mas eu acabei indo na sexta pra casa da LCC. No momento eu estou na casa da LCC. Hoje é o dia 17, o último dia do meu rematch. Só que eu já fechei match com a família, graças a Deus, nesse domingo. Então eu tô safe aqui. Eles já estão vendo a questão da passagem pra poder viajar, porque eu estou em Washington. E a minha host family nova é da Flórida, no outro extremo dos Estados Unidos. Então eles já estão resolvendo essa questão da passagem. Eu já tô muito feliz, porque essa família é 1000 vezes melhor do que a família que eu escolhi de primeira. Isso que quando a gente tá de rematch, a gente não tem muita opção. A gente tem que, tipo, meio que aceitar, assim, porque a gente não tem muito tempo pra poder escolher, igual quando a gente tá no nosso país de origem, escolhendo. A gente tem meses pra poder escolher. Aqui não, são 2 semanas e é isso. Você tem que se virar pra poder achar uma família que você conseguir dar certo. Mas basicamente foi isso, gente. O motivo do rematch foi por causa que eu peguei o celular um segundo, ele não quis ser adulto e resolver conversando, ele só quis pedir rematch, e eu percebi que, pelo jeito, ele não vai continuar no intercâmbio, não vai querer pegar o au pair. Desde o começo ele não queria, porque eu só conversei com a host mom na ligação desde o começo. Então, eles ficaram com uma babysitter. É isso. Essa é a história do rematch, gente. Espero que vocês tenham gostado do perrengue, espero que eu nunca mais fique de rematch. Se Deus quiser, nunca mais. Ai, gente, que querida! Nossa, no fim eu fiquei muito feliz que já é a resolução. Eu gosto de vídeos assim, que já tem, tipo, toda a fofoca completa e a resolução feliz. Então, eu espero muito que essa querida tenha um ótimo intercâmbio. Mas, cara, é pra vocês verem como, tipo, tem muita sacanagem nesse mundo de intercâmbio, assim. Principalmente vindo das próprias agências, das próprias pessoas que são supostamente os adultos premium desse processo, que só fazem besteira. Por exemplo, esse negócio que ela falou, tipo, a minha LCC falou que vai ter outra LCC pra me abrigar. Por quê? Essas pessoas, gente, elas ganham dinheiro pra não fazer nada. Tipo, desculpa, mas é basicamente nada. Tem umas que realmente trabalham e fazem coisas, mas tem outras que não fazem nada, empurram tudo com a barriga, fazem tudo meia boca. E ainda, tipo, são... Não quero usar a palavra, mas assim, são cuzonas com essas meninas, porque falam isso, tipo, você vai ter que voltar, porque não sei o que. E ela, nossa, mas não é 2 semanas. E assim, eu acho que essa menina Madu, ela foi um exemplo de como lidar com essa situação toda, sabe? Porque eu apenas imagino o nível de estresse, de nervosismo, de ansiedade que ela tava sentindo durante todo esse processo, porque você vai de um super high, que é tipo, tô indo pro meu intercâmbio, meu Deus, cheguei, vai ser mó legal, o choque cultural, mas aquela coisa tipo assim, nossa, é tudo diferente, nanã, pra tipo assim, em 4 dias
rematch, bronca da família doida que nem deu uma explicação direito, não quis nem conversar. A LCC jogando pro lado, falando assim, ai, eu não tenho como te abrigar. Minha filha, isso aí é o teu trabalho, entendeu? Tipo, quem manda você pegar 1 milhão de au pairs pra ser LCC? Esse é o seu trabalho. Ai, mas aí fulana vai te abrigar. Então, eu já passei por isso também nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio de high school, de ter essas LCC que, assim, nossa, eu lembro até hoje dela, Nancy, que ela era uma baita de uma folgada, porque eu também tinha que passar por rematch, eu tinha uma família horrível e eu fiquei 6 meses lá, porque ela falava assim, olha, é isso que tem, não quer, volta pro teu país. E, nossa, foi horrível, gente, horrível. E eu via, assim, nossa, eu entendo um pouco, assim, do que foi, por isso que eu me solidarizo tanto. E é bom saber que essas coisas existem pra gente não ir com uma visão tão, tipo, ai, mil maravilhas, não sei o que, e mostrar que tem como fazer, tem como exigir os seus direitos, tem como se impor de uma maneira educada, de uma maneira madura e de uma maneira que seja resolutiva. Porque no fim ela conseguiu, né, no último dia, fez o rematch dela. Eu espero muito que essa família a trate bem e que dê a experiência que ela tá buscando pra esse intercâmbio. E se não derem, que ela peça rematch, sabe? Que ela vá atrás, e todas nós, né, quando acontece esse tipo de situação, de ter a experiência que ela merece ter e que ela deveria ter, e não aceitar uma coisa porque estão te assediando, né, no sentido de que, assim, estão te colocando numa posição super vulnerável, tipo, ó, tem mais um dia, sendo que ela tinha uma semana, tipo, cortou metade do tempo, porque senão você vai voltar pro seu país. Gente, isso é assédio. Moral, mas é intimidação, né? Então, eu fiquei muito feliz com a atitude dela, achei um grande exemplo pra representar a nova geração de au pairs. Esse foi o react de hoje. Se vocês tiverem histórias, vídeos, contos, me mandem. Eu tô sempre lá na DM do @a.marinamatos, mas também tem o meu e-mail, viajamarina@gmail.com, pra gente ter os comentários aqui também. Mas seria legal se vocês encontrarem alguma coisa e quiserem que eu reaja. Adoraria fazê-lo. Um mega beijo e até a próxima!